Vamos aqui dar sequência, vamos colocar um rodapé aqui abaixo. Então, abaixo aqui da minha div de conteúdo, eu posso criar minha área de rodapé, que é o meu footer. Aqui dentro dele eu posso criar uma div com uma classe também, para que ele mantenha, né, o conteúdo, como foi nas demais aqui, ó, que ele mantenha ele centralizado, que foi a nossa classe container. Fazer a mesma coisa ali, classe container, ok. Beleza, e aqui eu coloco um parâmetro de parágrafo, um parâmetro H3, por exemplo, para colocar o texto em si do meu rodapé ou as informações em que eu achar que convém ali abaixo. Vou dar um Ctrl S, vamos verificar então como ele apresenta, né, de forma padrão aqui o nosso footer, o nosso rodapé ali na parte inferior. Ó, ele não está formatado, ele não tem estilização, mas aqui no CSS você então pode estilizar o seu rodapé. Então, footer, vamos colocar aqui, pode ser um background, uma cor branca mesmo. A cor do background pode ser esse tom bem escuro aqui. Ctrl S, perfeito. Aqui, ó. Então, temos aí o nosso rodapé estilizado, né? Lembrando que eu tenho as duas opções, ou manter ele começando aqui, né, na opção a mesma largura da página, onde foi ali o container, ou trabalhar aqui com o container fluido, que ele vai então iniciar em 100%. Ele começa no início da página. Então, o rodapé aí pode ser que você prefira também trabalhar dessa forma, ou até mesmo no conteúdo. Eu vou deixar o container simples, para que ele inicie na mesma posição dos demais ou das demais áreas aí da nossa página. Feito isso, nós temos algumas outras classes que são nativas aí, né, do Bootstrap. Vamos utilizar alguma delas aqui. Por exemplo, se eu colocar dentro de um parágrafo a opção em lead, nós podemos aí trabalhar, né, com um destaque nesse parágrafo. Então, por exemplo, vou colocar aqui class, vamos utilizar aqui o lead. Ok, dessa forma aqui, ó, vamos dar um Ctrl S. Essa minha coluna, que é a primeira da parte inferior, vamos atualizar aqui, ela vai ficar destacada em referente, né, às demais. Então, ela ficou com um texto aqui, ó, um pouco mais destacado, um texto um pouco maior. Essa classe lead faz justamente essa modificação. Vou tirar ela para que fique igual. Nós temos também como marcar uma parte do texto utilizando o mark, por exemplo, aqui eu vou marcar, pode ser essa área inicial aqui mesmo. Vamos utilizar aqui essa tag mark, dessa forma aqui, ó. Ela vai então aplicar algumas marcações até essa área aqui, como se ele destacasse ali aquela área. Então, vão ser algumas estilizações aqui que eu vou estar passando para vocês. Percebam aí que ele então marcou justamente a área onde eu defini aí como mark. Tem algumas outras opções também, né, como o del, que serve para tarjar, o ins, que serve para sublinhar. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, del, vamos trocar esse aqui também, Ctrl S, ele vai colocar uma tarja no meio aí do meu texto, como se ele fizesse ali um risco no meio dele, ó, percebam lá. Poderia utilizar aqui também o ins, que é a mesma coisa do u, underline, para sublinhado. Então, são alguns parâmetros da tipologia aí, aceita dentro do Bootstrap. Ele vai reconhecer alguns desses comandos e vai estilizar para mim aí poder trabalhar. Então, bem tranquilo, né? Dá para a gente estilizar bastante as nossas páginas utilizando esses comandos aí dentro do Bootstrap. Aqui o que eu quero fazer também é mostrar para vocês alguns outros comandos, algumas outras tags que são específicas do Bootstrap para uso, por exemplo, de formulários, para uso de tabelas. Tabelas já não são tão comuns dentro das páginas como anteriormente, né? Antes a gente dividia toda a estrutura da página em tabela, não é utilizado mais. Mas ainda as tabelas têm uma utilização para expressar um conteúdo. Então, por exemplo, você quer buscar alguns dados do banco de dados e quer mostrar eles separados, divididos em tabela. Você vai utilizar a tabela como algo para demonstração aí, né, dentro da sua página, não algo estrutural como anteriormente. Então, vou fazer o seguinte, vamos criar uma tabela pequenininha, pode ser logo abaixo aqui, ó, desta div das linhas, nós temos aqui a div class row,
Eu vou criar uma outra div aqui com uma tabela. Na próxima aula, uma tabela pequenininha para a gente poder então trabalhar alguns comandos que são específicos de tabelas.